Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal O Evangelho do Reino, Entendes Tu o que lês? Estamos lendo a carta aos Hebreus e não temos nenhuma intenção ou pretensão de explicar para você como você deve entender, mas mostrar para você, compartilhando a maneira que eu entendo quando eu leio, que isso possa te ajudar na sua própria leitura, né? A entender a palavra de Deus. É nessa leitura das Escrituras, iluminados por Deus, à medida em que nós vamos colocando a palavra de Deus em prática na nossa vida, nosso entendimento vai se abrindo e nós vamos começando a entender a palavra de Deus revelada nas Escrituras. Então eu não estou aqui para ensinar você como é que você tem que entender, mas eu estou compartilhando, como eu disse, o meu entendimento e espero que isso possa te ajudar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, né? Acompanhe as nossas publicações todo domingo às 10 horas da manhã, curte, comente, compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a divulgar esse canal. Nós, ao lermos o capítulo 1, e o capítulo 1 de Hebreus, começa mostrando de onde Jesus veio, né? A origem de Jesus Cristo, a origem divina de Jesus Cristo, né? O texto mostra para nós, e ele começa essa carta endereçada aos Hebreus, né? Aos judeus que haviam se convertido a Cristo, que Jesus, ele saiu do Pai, né? Do Deus que os judeus adoravam, né? Do único Deus que os judeus acreditavam, né? E você sabe que os judeus se originam lá com os hebreus, né? Com Abraão. Depois foi chamado de povo de Israel, por causa de Israel, por causa de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. E depois, finalmente, na volta do cativeiro da Babilônia, eles eram chamados de judeus. E esses judeus, o povo de Israel, os hebreus, acreditavam no único Deus. Então essa carta começa dizendo que Jesus é esse único Deus. Ele saiu desse único Deus, né, no começo do tempo para criar todas as coisas, e depois finalmente veio como homem. E é o que trata o capítulo 2, a humanidade de Jesus. Como ele se tornou realmente um homem, esvaziando-se, né, da sua condição, da sua natureza divina, para se tornar um de nós, para poder nos salvar, né? Nós sabemos, e o Velho Testamento inteiro mostra isso, que Deus nunca encontrou nenhum homem que pudesse guiar o restante da humanidade no caminho da salvação. Então, só Deus poderia nos salvar. Mas para Ele nos salvar, e essa salvação ser eficaz, Ele precisou tornar-se um homem, um de nós. Vencer o pecado, vencer essa natureza egoísta e abrir o caminho para a nossa salvação, né? Porque a salvação não é apenas resultado do perdão divino. Isso Jesus demonstrou na cruz, né? Se oferecendo como sacrifício, né? Isso fazia sentido para o povo hebreu e mostrando que Deus estava perdoando a humanidade. Mas ele também precisava mostrar para nós o caminho da vitória contra o pecado. E isso ele só podia fazer sendo um de nós. Então o capítulo 1 e o capítulo 2 mostram-nos isso, né? O capítulo 1, a origem divina de Jesus, e o capítulo 2, a sua humanidade. E nesse capítulo 3, o escritor os hebreus mostram a superioridade, começam a mostrar a superioridade de Cristo em relação a Moisés. Vamos ler. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, do chamado celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. E aqui ele vai explicar por quê. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Novamente, o escritor mostra que Jesus, ele não é apenas
um servo que trabalhou na construção da casa. Ele é o próprio construtor da casa. Ele é o próprio senhor da casa. Então, ele é maior do que a própria casa que foi feita, porque a casa pertence a ele. Ou seja, novamente, o escritor se refere a Jesus Cristo como sendo o Senhor, como sendo Deus. Porque toda casa é edificada por alguém, verso 4. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Aqui já mostra um pouco, né, o escritor já começa a mostrar que o ministério de Moisés, que foi um servo na construção dessa casa, a fidelidade de Moisés, a fidelidade da lei, né, trazida por Moisés, ela tem um propósito de estabelecer um fundamento, um testemunho para algo que seria anunciado. Ou seja, o Velho Testamento ele não foi estabelecido como algo definitivo, ele não foi algo acabado, mas uma preparação para aquilo que viria. Ou seja, o Velho Testamento ele prepara o caminho para o Novo Testamento. A Velha Aliança prepara um caminho para a Nova Aliança. Mas Cristo, como Filho, verso 6, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, esse é um outro ponto importante, essa casa somos nós, como essa casa também na Velha Aliança era o povo hebreu, o povo de Israel, o povo judeu. Ou seja, quando nós falamos de casa, não tem nada a ver com templo feito de pedra, de tijolos. Esse já era um desvio que acontece lá na Velha Aliança, depois daquele período de juízes, com Davi. Davi é que teve essa ideia de Deus ser adorado em templos, como eram adorados os deuses dos povos que cercavam Israel. Esse ponto é um ponto importante. E se nós não lemos com cuidado o Velho Testamento, nós não percebemos isso. E começamos a achar que aquele templo, que todas as coisas que eram feitas naquele templo fazia parte da vontade de Deus. Aquilo nem estava na aliança que Deus estabeleceu com Moisés. Aquilo foi algo que Davi introduziu, e aquilo vai ser um laço. Na verdade, os reis já eram um laço, né? A gente já sabe que a escolha de reis para governar o povo de Israel já é um declínio, já é uma apostasia, já é um desvio do propósito. E muitas pessoas que leem o Velho Testamento, elas não percebem isso e têm isso como algo positivo, né? Inclusive o templo. Foi nessa ideia, né, que o cristianismo, a partir aí da sua criação pelo Império Romano, deturpando a fé cristã, que começou a introduzir essa ideia, né, porque eles começaram a usar os templos que eram usados para a adoração dos deuses pagãos, para também Deus ser adorado. E isso é um laço, um erro, um engano, porque a casa de Deus são as pessoas. A igreja de Deus, que é um outro nome que Jesus vai dar para a casa de Deus, são as pessoas, né? E isso é um ponto importante falado aqui. A qual somos nós, verso 6, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim.
Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Eu quero ler esse verso 7 e esse verso 8 nessa tradução na linguagem de hoje. Olha o que diz aqui. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra ele no dia em que eles puseram à prova no deserto. Então, essa questão de endurecer o coração. E aí isso chama a atenção de um aspecto que precisa ser entendido. Existe uma ideia no meio do cristianismo, uma ideia que nasceu lá com Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, da patrística, né? Que era a teologia dos padres na Alta Idade Média, e que depois, por ser agostiniano, foi introduzido no meio protestante, uma ideia que não tem fundamento bíblico, que é uma ideia de que o pecado causou a morte espiritual dos homens, mas no sentido em que é impossível para os homens responder a Deus a partir de uma escolha própria. E com isso há uma ideia de que se alguém passa a crer em Deus, isso vem da ação de uma graça de Deus que é irresistível, que vem sobre alguns homens que são eleitos por Deus, um conceito de eleição como sendo uma escolha que Deus fez antes da fundação do mundo, de quem ele salvaria no meio de todos os perdidos. Essa é uma ideia, né? Então, essa graça, por ser irresistível, e eles dizem isso que porque as pessoas só podem acreditar em Deus se Deus as levarem a acreditar. Então, o endurecimento daqueles que nunca crerão tem a ver com o fato deles nunca terem recebido essa graça. E a fé de quem crê, ela só acontece porque por causa dessa ideia de eleição, que Deus escolheu entre a humanidade perdida aqueles que ele iria salvar, e faz com que essa graça leve a pessoa a crer. E é óbvio que eles usam partes das Escrituras isoladas do todo, e é por isso que nós precisamos entender o que nós lemos e não basear nosso entendimento por aquele texto isolado, mas no todo da Escritura. Então, quando eu leio isso aqui, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, que é um apelo a cada pessoa. Então, duas coisas. Esse endurecimento, ele só pode acontecer diante de você ouvir a voz de Deus. E é uma coisa pessoal, senão não faria sentido isso. Se todo mundo já é duro por causa do pecado e as pessoas só creem porque a graça de Deus amolece alguns corações dos chamados eleitos, então não faz sentido nenhum desses apelos que nós encontramos nas Escrituras. Seria um contrassenso. Porque se endureceu, foi porque Deus endureceu. Essa é a ideia. De que até o endurecimento, que é o outro lado de não ter sido tocado pela graça, né? Então, é possível sim, claro, óbvio, ouvir a voz de Deus, receber o toque do Espírito Santo e você endurecer. Mas aí, nessa compreensão desse pessoal, se Deus é todo-poderoso,
Se Deus é onipotente, ninguém pode resistir a ele. E porque, novamente, o raciocínio é um raciocínio equivocado. Não é falta de poder de Deus. É uma questão da ética de Deus, que nos fez livres. E presta bem atenção no que eu vou falar. E para isso eu quero ler com vocês em Romanos, capítulo 6. Tá? Olha o que diz aqui. Capítulo 7, perdão, vamos lá. Olha o que o apóstolo Paulo fala, quando ele está aqui no capítulo 7, falando sobre a luta que nós temos, por causa do pecado, de fazer a vontade de Deus. Olha aqui, começa no verso 14. Porque bem sabeis que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer estar em mim, o querer está em mim. Mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O apóstolo Paulo aqui mostra bem claramente que o pecado, apesar de nos ter vendido ao pecado, apesar de nós termos sido vendidos ao pecado, e nos tornado escravos desse pecado, isso não tirou o nosso querer, o nosso poder de escolha. Tirou, sim, o nosso poder de realizar a vontade de Deus. Tirou o nosso poder de fazer a vontade de Deus. Mas não tirou o poder de querer. Isso, estou dizendo, que a nossa liberdade, ela continua existindo, ainda que liberdade de escolha. Nós não temos liberdade antes de sermos alcançados pela graça, porque a graça nos liberta da escravidão do pecado. E antes dessa libertação, nós não podemos nunca fazer a vontade de Deus. Por isso nós estamos perdidos. Não porque não queremos a vontade de Deus, mas porque nós não podemos realizá-la. É isso que as Escrituras ensinam, no todo das Escrituras. Então, o que acontece? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós podemos querer ou não. O querer está em nós. Esse é um ponto importante. O querer está em cada pessoa. Cada pessoa pode querer ou não querer a salvação. Né? O preço da salvação, né? Porque talvez a ideia de ser salvo é uma ideia boa para todo mundo. O problema é que nem todos querem negar a si mesmo. Nem todos querem dizer não a esse eu egoísta. Mas a graça de Deus nos dá poder para vencer, se nós assim o quisermos. É por isso que o escritor de Hebreus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E ele vai continuar dizendo aqui: como na provação no dia da tentação do deserto. Lembra que Moisés tirou todo o povo do Egito, mas toda aquela geração morre no deserto, porque o coração deles foi sempre duro. Eles nunca realmente saíram da lei. Eles sempre foram guiados por Moisés, mas eles mesmo nunca serviram a Deus de coração. Porque todas as provações e tentações, eles endureciam o coração. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras.
Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram no coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Nessa outra tradução, um coração incrédulo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas, com quem se indignou por 40 anos? Não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Bom, o escritor de Hebreus trabalha essa ideia no capítulo 3, provavelmente pensando no fato de que Jesus veio, o próprio Deus se tornou homem, o próprio Deus manifestou o perdão na cruz. A cruz também, além de perdão, ela mostra o caminho da salvação, que é tratar com esse eu egoísta, esse eu que só pensa em si mesmo, essa vida em si mesmada, essa vida de escravidão do egoísmo, porque essa é a natureza do pecado. No entanto, o povo de Israel, o povo judeu, naquele tempo, que pôde ver com o seu próprio rosto, até pegar do próprio Deus encarnado, ver as maravilhas. Isso é uma comparação de que o povo, quando saiu do Egito com Moisés, guiados por Moisés, viu os sinais, viu as maravilhas e, no entanto, o coração se endureceu e eles acabaram não entrando na promessa, não entrando no descanso de Deus, coisa que vai ser trabalhada nos capítulos seguintes também, questão do descanso. Mas o que o escritor está tentando mostrar ao povo hebreu, e ele está falando com o povo hebreu, porque essa carta foi endereçada aos hebreus, àqueles que receberam as promessas na velha aliança, e que, no entanto, endureceram o coração e acabaram ficando fora da casa de Deus. Porque Jesus veio para aquela casa que Moisés preparou, que Moisés trabalhou, mas aquela casa não o recebeu. E por causa disso, muitos ficaram fora. Então isso aqui é claramente endereçada àqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que veem as maravilhas de Deus, aqueles que veem a ação de Deus e que, por causa da tentação, por causa do pecado, porque não querem fazer morrer esse coração egoísta, eles não querem deixar de ser o senhor deles mesmos, eles então endurecem o coração e não entram no descanso de Deus. Como eu disse, é possível sim, porque o ser humano não deixou de ser ser humano por causa do pecado. Se tornou um ser humano escravo do pecado. Mas o poder de escolha, essa liberdade que caracteriza o ser humano, que é a própria natureza do ser humano, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, com essa capacidade, de livremente escolher. Nós não temos liberdade de fazer, de realizar a vontade de Deus por causa do pecado. Esse é o grande problema da velha aliança. Moisés aponta para a questão da justiça e eles não puderam
Eles não conseguiam andar nisso, né? Inclusive, esse é o grande propósito, né, de toda aquela lei que Moisés trouxe. Ela deveria, né, todos os homens deveriam entender que sem a graça salvadora de Deus, sem Deus nos perdoar, sem Deus nos salvar, nós não podemos ser salvos pelo nosso próprio esforço, porque o pecado não permite que nós façamos a vontade de Deus, porque nós só queremos fazer a nossa vontade. Nós não conseguimos fazer a vontade de Deus, nós não conseguimos amar o nosso próximo, porque todo o amor que nós temos é para nós mesmos, nosso próprio ego, e isso nos impedia. Então tudo isso foi para preparar para a salvação. Por isso que um homem fez a vontade de Deus, um homem venceu o pecado, um homem tomou a cruz, um homem levou esse corpo de pecado na cruz e desfez ele, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, né? E abrindo esse caminho para nós. Essa graça, né, que nos faz andar na vontade de Deus, crucificar o velho homem. Mas nós podemos deixar tudo isso de lado. Há muitas pessoas que estão no meio cristão, que aderiram ao chamado cristianismo, que ouvem a palavra de Deus, que ouvem sobre o amor de Deus, que ouvem o evangelho a vida inteira. Eles até entram para a religião e fazem todas as coisas humanas da religião. Eles se batizam, eles participam da comunhão daquela igreja, eles obedecem às regras, né, ou pelo menos tentam, mas nunca se converteram, porque o coração deles sempre esteve duro para serem salvos. Eles continuam sendo egoístas na religião, porque é isso que a religião faz. A religião pega o pecador, né, pagão, e torna ele um pecador religioso, né? Mas não trata com a raiz do problema do pecado, que é aquele coração egoísta. Então, vamos abrir os nossos corações para a palavra de Deus, porque também não adianta querer entender a palavra de Deus, mas não estar disposto a deixar Deus trabalhar em nós. Que Deus possa nos abençoar à medida que nós vamos lendo essa carta, à medida que nós vamos compreendendo a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe.